finalizando a matéria de eletroquímica, estávamos falando de eletrólise. O que a gente observa hoje, a experiência mostra para a gente, é que o que cai de eletrólise é a análise quantitativa do processo como um todo. É quanto, por exemplo, de massa se depositou num determinado eletrodo, qual a corrente que passou pelo circuito, qual o volume que se produziu em determinado processo eletrolítico. E, antigamente, se fazia muito isso usando as leis de Faraday. Hoje a gente trabalha basicamente por comparação estequiométrica. E eu vou te mostrar os dois caminhos, mas eu espero que você, para a sua prova de concurso, trabalhe especificamente pela análise estequiométrica, que é rápido e tranquilo de fazer. O problema são as contas, mas o resto é bem tranquilo. Pelo processo antigo, o Faraday foi quem determinou a análise quantitativa dos processos eletrolíticos, e a primeira lei de Faraday, que aliás é uma das leis que você pode até trabalhar bastante, diz que no processo de eletrólise, ao passar uma determinada corrente ao longo de um certo tempo, a massa que se forma, que se deposita, que é eletrolizada ao longo da eletrólise, é sempre proporcional à quantidade de eletricidade ou carga elétrica que passa pelo circuito. Hoje, muitos autores utilizam o termo quantidade de eletricidade. E essa carga elétrica, então, sendo diretamente proporcional, é ela que me dá a linha de raciocínio para calcular a massa depositada. Como a física diz para mim que essa quantidade de eletricidade é a corrente vezes o tempo, sendo que a corrente elétrica é medida em ampere, nesse caso aqui, e o tempo é medido em segundos, e aí é sempre bom lembrar que 1 hora equivale a 60 minutos e a 3.600 segundos. Conversão essa que você usa muito aqui. Eu posso determinar a corrente elétrica ou quantidade de eletricidade e a partir daqui determinar essa massa. O meu problema com a primeira lei de Faraday é que eu tenho uma constante de proporcionalidade, que foi resolvida por ele em função da segunda lei. Ele determina que essa massa formada, eletrolizada, também é proporcional ao equivalente grama da substância. O equivalente grama é uma unidade em desuso hoje das soluções, mas é basicamente o mol dividido nos ácidos pelo número de hidrogênios, nas bases o número de hidroxilas das substâncias, em oxidantes e redutores o número de elétrons trocados. E ele dizia então que se a massa é diretamente proporcional a esse equivalente grama, a quantidade de eletricidade de 96.500 coulombs, que equivale a 1 Faraday, faria com que essa massa fosse sempre igual ao equivalente grama de uma substância. Substituindo na fórmula, você teria que a massa seria a quantidade de eletricidade vezes o equivalente grama sobre 96.500, porque 1 sobre 96.500 é a constante, ou se trouxesse o Q por IT, isso era extremamente complexo. Vou te dizer que nesses quase últimos 15 anos eu praticamente só uso o caminho estequiométrico. É mais rápido, mais tranquilo e mais fácil. Mas como quem aplica com você o aspecto quantitativo da eletrólise tem que dar uma palavra sobre as leis de Faraday, essas são as fórmulas que, aplicadas em consonância numa questão, você pode conseguir alcançar a quantidade de massa depositada ou de volume formado num determinado eletrodo. Gosto mais da seguinte linha de raciocínio. Se por um circuito elétrico, por um fio elétrico, passar 1 mol de elétrons, esse 1 mol de elétrons
equivale a 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. Se for um mol de moléculas, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se for um mol de átomos, 6,02 vezes 10 a 23 átomos. E lá na atomística, a gente define que a carga de um elétron, que é igual à carga de um próton com sinais opostos, é 1,6 vezes 10 a 19 elétrons, você conclui justamente aquele que eu botei ali. Se por um circuito elétrico passar 1 mol de elétrons, vai passar o equivalente a 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. Ok? Se um elétron tem o equivalente a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, 6,02 vezes 10 a 23 tem x. Quando você faz esse x, isso dá aproximadamente 96.500 coulombs. Conclusão, e eu acho que é o mais importante daqui para frente. 1 mol de elétrons equivale sempre a 96.500 coulombs, ou 1 Faraday. Essa é a quantidade de eletricidade que passa por um circuito quando você tem 1 mol de elétrons passando. Isso vai ser usado direto por mim e é isso que se baseia a nossa principal linha de raciocínio a partir de agora. Pensa comigo assim. Olha a pergunta dele. Qual o volume de um gás produzido durante uma eletrólise e qual a massa de cálcio que foi depositada numa eletrólise ígnea do cloreto de cálcio? Vamos ser bem direto aqui. Quem é o cloreto de cálcio? O CaCl2, que, trocando 2 para lá, gera o cálcio mais 2, trocando 1 para cá, cada conjunto desse gera 1 cálcio e 2 cloros. Então vamos por partes. Tá? O que acontece no seu cátodo? No seu cátodo, que é para onde vai o cátion, que é para onde ocorre a redução, o cálcio mais 2 ganha 2 elétrons e vai para cálcio zero. É esse cálcio zero que se deposita. É essa massa que ele quer saber se depositou ou não. E por outro lado, o que acontece no seu anodo? Pô, Edson, no meu anodo vai o ânion, que vai oxidar. Então, é o cloro menos 1, que vai passar a cloro zero, porém, o cloro zero só existe na forma diatômica e é um gás. Por isso eu preciso que 2 cloretos gerem um Cl2. Pela técnica que eu acabei de passar por você, essa é o melhor caminho do processo. Porque, vou te mostrar agora, como eu trabalho. O texto disse para mim que a corrente elétrica, o I, é de 10 amperes. Disse para mim que o tempo de eletrólise é de 965 segundos. Então vamos pensar, quem vai ser a quantidade de eletricidade que passa pelo circuito? I vezes T. Isso não tem escapatória. Então o que vai ser? 10 vezes 965, 9.650 coulombs. Essa é a corrente elétrica que passa pelo circuito. Vamos pensar juntos? Vamos lá.
O que eu disse aqui? Que o cálcio mais 2 elétrons vai dar o cálcio 0, que é o cálcio metálico que você quer. Pensa estequiometricamente. O que está escrito aqui para mim? Duas quantidades de elétrons, ou 2 mols, produzem uma quantidade de cálcio ou 1 mol de cálcio. Eu fui à tabela e vi que o cálcio é 40. Quem é o mol do elétron? 1 mol de elétron é 96.500. Então 2 mols, 2 vezes 96.500 coulombs. Quem é o mol do cálcio? O mol do cálcio é 40 gramas. Então, se passar essa quantidade de eletricidade, vai gerar 40 gramas. Mas quanto passou, Edson? 9.650. X. Acabou o exercício. Por estequiometria, resolve logo, na hora, direto. Então, o teu X vai ser 9.650 vezes 40 sobre 2 vezes 96.500. Isso 0 e isso corta. 4 por 2, 2 gramas. Então a massa de cálcio que você produz é 2 gramas. Simples e direto assim. Minha falta de espaço me determina a vir mais para cá. Vamos pensar agora na outra linha. O que está escrito ali? 2 de cloro menos 1 produz cloro mais 2 elétrons. Vamos trazer para a estequiometria? O que está escrito aqui? Que uma quantidade de cloro ou 1 mol de cloro precisa de 2 mols de elétrons. Pô, beleza, Edson. Quem é nas CNTPs o mol do cloro? 22,4 litros. Se o mol do elétron é 96.500, 2 vezes 96.500 coulombs. Quanto passou pelo circuito? 9.650. Isso vai gerar X litros. Acabou. Faz a multiplicação cruzada, aproximadamente 1,15 litros. Então, tirando fora essas leis de Faraday, a base é estequiométrica. É entender aquilo que a gente falou na aula passada que acontece na equação, quem oxida e quem reduz, e associar por estequiometria o quanto você realiza no processo. Muito mais simples e tranquilo. Vamos trabalhar esse exercício aqui. Olha o que o cara fala para mim. Uma empresa de galvanoplastia produz peças especiais recobertas de zinco. Com certeza ele usa uma solução de zinco. E a gente sabe que o zinco ou é 0 ou tem sempre NOx mais 2. Os elementos de NOx fixo nós temos que os principais conhecer. A partir daí ele diz assim, olha, cada peça recebe uma massa de 7 gramas de zinco. A corrente que passa pelo circuito é de 0,7 ampere. Qual é o tempo que você tem que fazer de eletrólise para que isso aconteça? Então vamos pensar. É comum nas questões químicas o cara botar que o Faraday é 96.500 coulombs, que é o equivalente a 1 mol de elétrons. Vamos pensar comigo?
Se o zinco em solução é mais 2, então ele tem que ganhar 2 elétrons para passar a zinco 0, que é a forma sólida. Então, quando ele faz essa transformação, se cada zinco precisa de 2 elétrons, 2 mols de elétrons, quando passarem pelo circuito, gera 1 mol de zinco. Essa é a ideia. Quem é o mol de elétrons, Edson? 96.500. Então, 2 mols de elétrons é 2 vezes 96.500. Quem é o mol do zinco? 65 gramas. Eu não sei qual a quantidade de eletricidade, é isso que eu quero calcular. Mas eu sei que cada peça tem 7 gramas de zinco recobrindo ela. Então, o meu primeiro passo aqui é descobrir quanto é essa corrente elétrica, essa quantidade de eletricidade, desculpe. Essa é a questão. Essa conta vai dar aproximadamente 20.784,61 coulombs. E aí eu vou lembrar que a quantidade de eletricidade é a corrente vezes o tempo. A corrente, ele disse que é 0,7 ampere. O tempo é o que ele quer calcular, porque eu sei que a quantidade de eletricidade é 20.784,61. Então o tempo vai ser 20.784,61 dividido por 0,7. O que vai dar 29.692,31 segundos. Mas como as minhas opções estão em hora, você vai dividir por 3.600 e vai ver que vai dar aproximadamente 8 horas e 25 minutos. E vai marcar a letra C. O problema aqui é a conta. Mas o processo ficou bem simples quando você trabalha com estequiometria. Em todos eles. É direto e fácil. Vem comigo, olha esse aqui. Cloreto de prata. A prata tem sempre NOx mais 1. E a prata, quando se deposita, é prata 0. Você vê que eu nem me preocupo muito mais em montar as equações de anodo, catodo. Eu já sou mais rápido nesse troço. O que eu quero saber? Que quando a eletrólise acontecer, aquele cátion vai ganhar um elétron e vai passar a ser prata 0. É essa prata que se deposita num material qualquer, que se deposita numa pulseira, que se deposita no material que você vai fazer o folheado. Então essa é a linha de raciocínio. Entender que 1 mol de elétrons gera 1 mol da substância prata. Quem é o mol de elétrons? Pô, Edson, 96.500 coulombs. Quem é o mol da prata? A massa da prata em gramas. Eu vou descobrir quanto passou de eletricidade e vou saber qual foi a massa depositada. Aí a eletricidade. Olha, ele diz que passou uma corrente de 20 amperes por 2 horas. Como a quantidade de eletricidade é I vezes T, a corrente já está em ampere. Mas se 1 hora é 3.600 segundos, 2 horas é 7.200.
Isso vai dar 72.144.000 coulombs. Muito bem. Então, ao passar 144.000 coulombs pelo circuito, eu vou depositar X. Só isso. Basicamente é uma jogada entre essas duas relações. O que eu vou ter aqui? Multiplica cruzado, 161,16 gramas. Aproximadamente 161 gramas. Você vê que o meu procedimento é mais ou menos o mesmo. Na eletrólise da solução aquosa de sulfato de cobre, você vai depositar cobre. Então o cobre, que aqui é mais 2, vai ser depositado na forma zero. Então o que ele quer é que o cobre mais 2 da solução ganhe 2 elétrons, porque se vai de 2 para 0, são 2 elétrons. O que eu tenho aqui? Que 2 mols de elétrons gera 1 mol de cobre. É o que eu vou ter. Já posso até botar essa linha. 2 vezes o mol de elétron é sempre 96.500. A massa do cobre dada na questão, 63,5. Aqui eu vou botar a quantidade de eletricidade que passou. Aqui a massa que eu vou obter. Só que ele fez diferente. Ele já diz que você obtém uma massa de 12,7 gramas. Então é como um outro que nós já fizemos, que ele quer calcular a quantidade de eletricidade. E depois, se a quantidade é I vezes T, eu vou ter a quantidade de eletricidade. O tempo está aqui. Ele quer calcular a corrente. É isso. Esses problemas de eletrólise, se cair, beleza, são bem mais diretos e estequiométricos no processo. Então, quem vai ser a quantidade de eletricidade aqui? 193.000 vezes 12,7 sobre 63,5. Isso vai dar aproximadamente 38.600 coulombs. 38.600 é a corrente. Bom, vamos lá. Se 1 hora é 3.600 segundos, meia hora é 1.800. 3.600 mais 1.800, 5.400 segundos. Então a corrente que passa por aqui, 38.600 sobre 5.400, aproximadamente 7,14 amperes. É isso. Fechamos com isso o conteúdo do ano. Meu próximo vídeo eu vou fazer uma revisão geral de toda a eletroquímica. Falar de novo de pilha, falar de eletrólise, falar da parte qualitativa e quantitativa. Um grande abraço e até a próxima aula. Ficamos por aqui hoje.